Uma boa noite para você que está chegando conosco aí pela nossa TV Top Minas, TV Top Minas Web, né? 103, não, TV Top Minas Web, e também pelo YouTube e no nosso Facebook. Uma boa noite para você. Estamos ao vivo a partir de agora com a nossa programação, o programa Fala Esportiva de hoje, depois de uns dias aí afastado com problema na nossa transmissão da internet, mas hoje estamos aqui ao vivo também com meu amigo Gustavo Nogueira, de lá de Resende, para fazer aí aquele bate-papo com você, transmitindo o programa Fala Esportiva. Falando do campeonato com seriedade e fazendo aqueles comentários que só o Gustavo consegue fazer, né? Estamos aqui ao vivo e vamos juntinhos com você aqui na nossa TV Top Minas. Uma boa noite, Gustavo. Boa noite, Laurindo. A você que está em casa, amigas e amigos do programa Fala Esportiva. É um prazer mais uma vez estar aqui falando de esportes aqui na Top Minas. Beleza, Gustavo. Um abraço para todos vocês que estão ligados conosco. Hoje nós estamos transmitindo simultaneamente para a Rádio Top Minas, devido ao nosso link aqui da rádio que caiu, mas estamos aqui pela TV Top Minas, viu? Você que gosta do programa, você pode, assim que terminar o programa aqui, você pode revê-lo lá no YouTube ou então na nossa tela aí no nosso site que está disponível para você no www.topminas103.com.br. Você entra lá no nosso site, está ao vivo lá com do site da nossa Rádio Top Minas. Só não está transmitindo agora, mas logo em seguida vai entrar lá na íntegra para você que gosta de ouvir pelo site também. Gustavo, vamos começar pelo começo, como dizia os velhos deitados, né? Aí a nossa tabela do Campeonato Brasileiro, como é que está nosso esquema aí? Vamos lá então, Laurindo e amigos do programa Fala Esportiva. Vamos passar a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, Série A 2024, com todos os jogos que aconteceram na semana passada, Laurindo. Começamos com Criciúma 2, Atlético Goianiense 0, Fluminense 1, Cruzeiro 0, Grêmio 3, Fortaleza 1, Atlético Paranaense 0, Botafogo 1, Atlético Mineiro 2, Vitória 2, Bragantino 0, Palmeiras 0, Bahia 0, Flamengo 2, Cuiabá 2, São Paulo 0, Internacional e Corinthians 2-2, Vasco da Gama 1, Juventude 1. Esses foram os jogos da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, Laurindo. Ok. E na classificação de 1 a 5 e depois no G4, do G5 e depois também o Z5, para a gente acompanhar aí juntamente com toda a nossa turma que não perde um programa. Alô, meu amigo Gonzaga, um abraço para você. Muito obrigado aí pela audiência. Vamos lá então, trazendo a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro Série A 2024, após o fechamento da 29ª rodada. O Botafogo é líder, 60 pontos. Em segundo, Palmeiras, 57. Em terceiro, Fortaleza, 55. Na quarta posição aparece o Flamengo, 51 pontos. E o São Paulo na quinta posição com 47 pontos. Laurindo, esses são os 5 primeiros colocados de momento no Campeonato Brasileiro. Beleza, então, Gustavo, vamos voltar aqui a nossa tela para cá, porque nós vamos ter que entrar aqui agora juntamente com você de novo. Gustavo, tranquilo, aí nós só temos agora que ver a condição de cada time. Quais são as evoluções de cada um, desde o primeiro até o quinto. O que você está analisando aí dentro do seu conceito sobre cada time, se estão bem nas suas posições, que você acha que vai acontecer aí a troca de cadeiras de um de outro aí? O que você acha? Muito bem, Laurindo. A gente vê nesse momento o Botafogo se consolidando na liderança do campeonato com 60 pontos ganhos, né? Abrindo 3 pontos em relação ao Palmeiras, segundo colocado com 57 pontos. O Botafogo que venceu o Atlético Paranaense fora de casa por 1-0 e o Palmeiras que enfrentou o Bragantino em Bragança Paulista e não saiu do 0-0. Esse resultado foi bom
para o time do Botafogo, né, que abriu 3 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado Palmeiras, e nesse momento o Botafogo é líder da competição. O Fortaleza em terceiro com 55 pontos. Fortaleza a 5 pontos do Botafogo e a 2 pontos do Palmeiras, que é o vice-líder. Então a gente também não pode descartar o Fortaleza, né? 5 pontos apenas em relação ao líder Botafogo. Ou seja, o Fortaleza, se vencer os seus jogos, precisa, é óbvio, torcer para um tropeço do Botafogo. Mas a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito disputado, é um campeonato muito equilibrado. Então pode acontecer o Botafogo tropeçar, né? E o Fortaleza fazendo o dever de casa, também, obviamente, torcendo contra o Palmeiras, o Fortaleza também pode chegar à liderança. Então a gente não pode descartar, em hipótese alguma, o Fortaleza na briga pelo título. Ainda está vivo na briga pelo título, né? E em quarta aparece o Flamengo com 51 pontos. O Flamengo um pouco mais distante em relação ao Botafogo, né? São 9 pontos. São 9 pontos de distância para o líder Botafogo. O Flamengo, que vem de vitória, venceu o Bahia fora de casa por 2-0. Agora, sob o comando do Felipe Luiz, né, o Tite foi demitido após a eliminação do Flamengo para o Peñarol na Copa Libertadores, acabou perdendo o cargo, né, foi demitido, e o Felipe Luiz assumiu a equipe, o comando técnico da equipe do Flamengo. O Flamengo venceu a equipe do Bahia jogando bem, venceu lá na Fonte Nova por 2-0. Eu diria nesse momento que o Flamengo briga mais por Libertadores do que propriamente pelo título, Laurindo. São 9 pontos, quer dizer, é uma distância, se comparada ao Fortaleza, que são 5 pontos, o Flamengo tem 9 pontos de distância para o Botafogo. Então, o Flamengo mira mais a Libertadores, essa é a minha opinião, do que propriamente o título, né, devido a essa distância. Mas a gente sabe que no futebol tudo pode acontecer, e o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito disputado, é um campeonato muito equilibrado, né? Pois é, mas é um pouco mais difícil a situação do Flamengo em relação ao Fortaleza, mirando o líder Botafogo. Pois é, Gustavo, eu já vi essa história antes, hein, rapaz? Acho que você também já viu, do time ficar visando aí o campeonato, um campeonato só, né, menosprezando o outro campeonato, aí perde aquele que ele deu ênfase e acaba não fazendo nenhum dos outros. Né? Acontece isso? O Flamengo está fazendo isso, está menosprezando o Campeonato Brasileiro, dando ênfase à Libertadores. E se ele não ganhar a Libertadores? Não é verdade? É verdade. Isso às vezes acaba acontecendo com algumas equipes, né, do futebol brasileiro. Está disputando mais de uma competição, acaba priorizando uma competição apenas e deixando de lado a outra competição ou as outras competições, né? E às vezes acaba acontecendo isso que você citou aí perfeitamente, né? Você visa um campeonato, você joga aquele campeonato assim com mais vontade, vamos dizer assim, e acaba não vencendo aquele campeonato e deixando de lado o outro campeonato que pode te jogar até numa situação bem desfavorável, né? Verdade. Então, às vezes isso acontece. Pois acontece muito isso aí, né? Dando continuidade aqui, Laurindo, o São Paulo na 5ª posição com 47 pontos, fechando aí os 5 primeiros na tabela de classificação. O São Paulo, nesse momento, tem 47 pontos, está na pré-Libertadores, a chamada pré-Libertadores, né, que é o 5º e o 6º colocado. Nesse momento, o Internacional em 6º com 46 pontos. Certo. Em relação a título, para o São Paulo, está muito distante do Botafogo, e o São Paulo está, olhando a tabela aqui, o São Paulo está a 4 pontos do Flamengo, que é o primeiro time que fecha ali o grupo
dos 4 primeiros. Esses 4 primeiros, Laurindo, eles garantem vaga direta para a próxima fase da Copa Libertadores. Certo. O São Paulo, em quinto, ele teria que disputar a famosa pré-Libertadores, que é a primeira fase da Libertadores, para tentar se classificar para a fase de grupos da competição. Então, nesse momento, São Paulo visa mais uma vaga direta na Libertadores do que propriamente o título, que está bem distante em relação ao líder Botafogo, Laurindo. É verdade. E também, Gustavo, tem uma coisa também que a gente tem que observar, pelo menos eu tenho observado aqui, você também está observando aí, é que os times até o 8º lugar tem muita chance, né, Gustavo? Perfeito, Laurindo. Já que você citou aí os times até o 8º lugar, eu vou passar aqui para vocês que estão acompanhando nesse momento o nosso programa. O Internacional em sexto com 46 pontos, em sétimo Bahia com 45 pontos, em oitavo Cruzeiro com 43 pontos. Esses times já na fase, na casa dos 40 pontos. Esses times todos brigam por uma vaga na pré-Libertadores ou, quem sabe, por uma vaga direta na próxima fase da competição, Laurindo, né? O Cruzeiro 43, Bahia 45, Internacional 46, do sexto ao 8º, todos têm chance de brigar por uma vaga na próxima fase da Copa Libertadores. Pois é, esses três aí, você, no seu análise, você acha que, na sua análise, né? Você acha que eles têm condição aí de brigar por título mesmo? Como o Cruzeiro está com 43 pontos, você acha que ainda há possibilidade, assim na sua matemática, você acha que há possibilidade ainda de lutar pelo título? Laurindo, eu diria a você que título é muito difícil. Eu não vou dizer impossível, né? Mas questão do título brasileiro para Inter, com 46 pontos, Bahia 45 e Cruzeiro 43, é uma coisa muito difícil, né? Aí eles teriam que praticamente serem 100%, vamos dizer assim, nos próximos jogos até chegar à 38ª e última rodada do campeonato. E além disso, torcer contra o Botafogo, né, que é o líder da competição nesse momento. Então eu acho que título fica uma coisa bastante difícil. Eu não vou dizer inviável, né, porque a gente já viu de tudo no futebol, mas difícil e muito, né? Pois é. Porque não depende só deles, depende deles e dos adversários acima, principalmente o Botafogo, que é o líder da competição. Verdade. E também tem, além de ganhar, tem que torcer contra, e isso aí é muito difícil você saber assim, ó, todos os times de cima vão perder todos os jogos até o final do campeonato. É quase impossível isso, né? É uma matemática, eu diria, como é que eu posso dizer? É uma matemática quase que improvável, né? Improvável e impossível, como dizia a música, né? Mas o fato é que nesse contexto todo aí, Gustavo, o Z4, a área da degola, essa área da degola aí, você acha que desses que estão lá ainda vão se safar e safar bem para uma competição internacional no próximo ano? O que você acha? Copa do Brasil ou Sul-Americana? Então, a área da degola, deixa eu puxar a tabela aqui, depois a gente vai ali para aquela parte do meio da tabela, do nono colocado, que nesse momento é o Vasco, com 37 pontos, até o Fluminense, e 16º com 30 pontos, né? Intermediária da tabela. Analisando o Z4, nesse momento nós temos o Vitória em 17º com 29 pontos, Corinthians em 18º, 29 pontos, em 19º Cuiabá, 26 pontos, e 20ª colocação o Atlético Goianiense com 21 pontos ganhos. A diferença do Corinthians e do Vitória para o Fluminense, que é o primeiro time fora do Z4, é de apenas 1 ponto. Certo. Um detalhe muito importante, Laurindo, nessa última rodada, o Fluminense venceu o Cruzeiro por 1-0 e saiu do Z4. Certo. Atlético Mineiro e Vitória 2-2. O Vitória empatou com o Atlético Mineiro.
perdia por 2-0. Foi buscar o empate, né? Jogando na Arena do Galo, né? Foi buscar o empate. O Corinthians vencia o Inter por 2-1, tomou um gol no final, acabou empatando por 2-2. O Cuiabá venceu o São Paulo, Laurindo, por 2-0. São Paulo brigando por vaga da Libertadores, acabou perdendo para o Cuiabá por 2-0. E o Cuiabá continua lá embaixo. E o Cuiabá continua lá embaixo. Nesse momento é o penúltimo colocado com 26 pontos. Verdade. E o Atlético Goianiense, que também perdeu na rodada. Perdeu para o Criciúma por 2-0. Esse está numa situação mais difícil em relação aos seus adversários. Mas, analisando as equipes do G4, à exceção do Atlético Goianiense, os outros 3 pontuaram na rodada, Laurindo. O Cuiabá venceu, o Vitória perdia por 2-0 contra o Atlético Mineiro, foi buscar o 2-2, e o Corinthians, que vencia por 2-1, acabou cedendo empate, terminou 2-2 contra o Inter. Todos eles somaram pontos importantes que vão ajudar e muito até a reta final do campeonato. A famosa gordurinha. A famosa gordurinha. A famosa gordurinha. Mas pelo futebol que essas equipes vêm jogando, eu acho que essa questão de Z4, Laurindo, vai se arrastar até a última rodada. Né? Porque são equipes que vêm oscilando muito dentro da competição. Tanto que hoje essas equipes estão no Z4. Quer dizer, não fazem um bom campeonato. Oscilam muito. Mas na última rodada, né, na 29ª rodada, acabaram somando pontos. Pontos esses, conforme eu disse, que pode ajudar para a sequência da competição. Porque é apenas um ponto em relação ao Fluminense, que é o primeiro time fora do Z4, Laurindo. Verdade. O meio da tabela, você acha que vai estabilizar nisso aí? Ou você acha que alguém vai subir, vai descer? O que você acha? Vamos lá então para o meio da tabela. Deixa aqui. Aqui no meio da tabela nós temos o Vasco em 9º com 37 pontos. Atlético Mineiro em 10º também 37 pontos. Na 11ª posição, Grêmio 35 pontos. Em 12º, Criciúma 35 pontos. Um detalhe, Laurindo, essas equipes estão hoje na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Mas tem jogo hoje, né, Gustavo? Outro detalhe importante, eu ia dizer isso, né? Você acabou antecipando. Amanhã nós temos um jogo atrasado da 6ª rodada, Atlético Mineiro e Grêmio jogando na Arena MRV, em Belo Horizonte. Um jogo atrasado, se não me falha a memória, da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro e Grêmio se enfrentando em Belo Horizonte. Um jogo importante para as duas equipes que estão ali no meio da tabela. O Grêmio com 35 pontos em 11º e o Atlético Mineiro em 10º lugar. O Atlético Mineiro da Lurdinha, Laurindo, né? Lurdinha, torcedora do Clube Atlético Mineiro. O Atlético da Lurdinha com 37 pontos. Então, essas equipes vão se enfrentar, tendo a chance aí de somar mais alguns pontos dentro do campeonato. Nesse momento, até o Criciúma, 12º, são as equipes, né, melhor dizendo, que brigam por uma vaga para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Sendo que essas equipes, Laurindo, ainda têm chances de brigar por uma pré-Libertadores. A pontuação está um pouco distante, mas são equipes que ainda vão se enfrentar dentro da competição. Por exemplo, o Vasco hoje tem 37 pontos. Ele ainda enfrenta o Bahia, que tem 45, ainda enfrenta o Internacional, que tem 46, e na próxima rodada enfrenta o São Paulo, que tem 47. São equipes que estão acima do Vasco, porém, vão enfrentar o Vasco, que também briga por uma vaga na pré-Libertadores. Então, vão ter confrontos entre eles que pode ter uma mudança aí nessa parte de cima da tabela, Laurindo.
Pois é, quem tá lá em cima prepara para não cair e quem tá cá embaixo preparando para subir. Então Preparando para subir. tá igual, Exatamente isso. tá igualzinho Agora, o ônibus, tá igualzinho o ônibus e o passageiro, né? é verdade, é verdade. É o que está se desenhando aqui nesse meio de tabela até a parte de cima ali, até a zona de classificação para a pré-Libertadores. Laurindo, dando sequência aqui, do 13º ao 16º, nós temos nesse momento essas equipes não estão na zona de classificação da Copa Sul-Americana e nem no Z4 do campeonato. Estão exatamente no meio da tabela. Certo. É o Bragantino em 13º com 34 pontos, Juventude em 14º também 34 pontos, na 15ª posição Atlético Paranaense com 31 pontos, o Atlético Paranaense que caiu muito de produção, Laurindo. Caiu bastante. Uma equipe chegou a liderar o campeonato, né, no comecinho da competição. O Atlético Paranaense, que era dirigido pelo Cuca, chegou a ser líder por algumas rodadas do campeonato. Depois o Cuca pediu demissão e tal. Aí o Atlético não conseguiu se encontrar mais. Contratou um treinador que também já foi demitido. Já tem outro treinador lá que ainda não conseguiu dar liga na equipe. Então o Atlético caiu muito dentro da competição. E o Fluminense em 16º com 30 pontos. O Fluminense também está naquele... ganha uma partida, sai do Z4. Perde uma partida, o time que está atrás dele vence, o Fluminense retorna para o Z4. Foi uma vitória importante, né, nessa última rodada, né, contra o Cruzeiro. Né, o Fluminense venceu por 1-0 e acabou saindo desse Z4. Mas agora o Fluminense precisa se manter fora do Z4. Alô, Gustavo? 19ª rodada, a classificação de cada equipe, fazendo um balanço geral de cada equipe dentro da competição. Vamos ver se a gente consegue restabelecer o contato com o Laurindo, lá dos estúdios em Juiz de Fora. Alô, Laurindo? Ô, Gustavo, você também sumiu aí, Gustavo. Segue com você então, meu amigo. Não, tô fora aí ainda, pode continuar aí. Muito bem, então, vamos seguir aqui com o nosso Fala Esportiva desta terça-feira, 8 de outubro de 2024, agradecendo a sua audiência, o seu carinho, você que é aqui de Resende, você de Itatiaia, Coatis, Porto Real, as cidades aqui próximas a Resende, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, aqui com o nosso Fala Esportiva pela Top Minas. Falando do Campeonato Brasileiro Série A 2024, essa nós não teremos a rodada devido à data FIFA das competições e a rodada do campeonato voltará na próxima semana. Nós estamos analisando a tabela do Campeonato Brasileiro, falando sobre a pretensão de cada equipe dentro da competição, sobre G4, sobre pré-Libertadores, Copa Sul-Americana e também sobre as equipes que estão dentro do Z4 nesse momento. Passando aqui rapidamente, falando sobre a artilharia do Campeonato Brasileiro, nesse momento nós temos o Pedro, atacante do Flamengo, com 11 gols marcados, sendo o principal artilheiro da competição. Passando aqui na tabela, vamos trazer aqui os jogos da próxima rodada, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que amanhã às 19h30 nós temos um jogo atrasado da 6ª rodada entre Atlético Mineiro e Grêmio, jogando na Arena MRV, em Belo Horizonte. Trazendo aqui os próximos jogos. Deixa eu ver aqui, puxando aqui a tabela. Muito bem. Próxima rodada, 30ª do Campeonato Brasileiro Série A 2024, nós temos São Paulo e Vasco, quarta-feira, às 21h45, do dia 16/10. Fortaleza e Atlético Mineiro se enfrentando no Castelão. Corinthians e Atlético Paranaense na Arena Neoquímica,
o clássico Flamengo e Fluminense no Maracanã. Teremos também Atlético Goianiense e Cuiabá jogando em Goiânia, Botafogo e Criciúma no Engenhão, Cruzeiro e Bahia se enfrentando no Mineirão, o clássico Grenal, Internacional e Grêmio no Beira-Rio, Vitória e Bragantino no Barradão e Juventude e Palmeiras no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. São os próximos jogos aí da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024. Vamos tentar contato novamente com o Laurindo dos estúdios em Juiz de Fora. Alô, Gustavo. Seguimos com o nosso Fala Esportivo. Alô, Laurindo. Olha, eu tô sem imagem, Gustavo. Só tá saindo voz, não tem imagem. Mas o pessoal tá vendo você aí, tá acompanhando você. A sua imagem tá normal aqui para nós, aqui nos estúdios. Porém, a minha imagem está fechada. Não sei se é devido ao horário, né, que já são 36 minutos de programa. A minha imagem foi fechada aqui. Mas você pode continuar aí. E só com voz aqui eu continuo falando com você. Você vai tomar o meu lugar aí na faixa aí. E eu fico no seu lugar aqui. Você já passou pro outro lado. E pode continuar aí na sua programação aí, na sua transmissão. Na hora de encerrar, eu entro com você e a gente faz o encerramento junto só com voz, beleza? Ok, Laurindo. Nós estamos ao vivo então com o nosso Fala Esportiva pela TV Top Minas, pelo Facebook, também pelo YouTube, nas nossas redes sociais. Ao vivo para você, às 20h32. Vamos passar mais uma vez a classificação do Campeonato Brasileiro. Classificação essa atualizada, classificação de momento. Para você que acompanha o nosso programa, para você saber aí a posição do seu time de coração dentro do Campeonato Brasileiro Série A 2024. O Botafogo líder, 60 pontos. Em segundo, Palmeiras, 57 pontos. Em terceiro, Fortaleza, 55 pontos. Em quarto, Flamengo, 51 pontos. Na quinta posição, São Paulo, 47 pontos. Em sexto, Internacional, 46 pontos. Em sétimo lugar, o Bahia, 45 pontos. Em oitavo, Cruzeiro, 43 pontos. Em nono, Vasco, 37 pontos. Em décimo, Atlético Mineiro, 37 pontos. Em 11º, Grêmio, 35 pontos. Em 12º, Criciúma, 35 pontos. Em 13º, Bragantino, 34 pontos. Na 14ª posição, Juventude, 34 pontos. Em 15º, Atlético Paranaense, 31 pontos. Em 16º, Fluminense, 30 pontos. Na zona de rebaixamento, em 17º, Vitória, 29 pontos. Em 18º, Corinthians, 29 pontos. Na 19ª posição, Cuiabá, 26 pontos. E em 20º, o Atlético Goianiense com 21 pontos. Campeonato Brasileiro, nesse momento, tem Pedro como principal artilheiro com 11 gols. Pedro, atacante do Flamengo. Laurindo, por hoje é só. Gustavo, já estou de volta aqui com você aqui, já estou te vendo. E você também está me vendo aí. É assim mesmo, gente, a programação ao vivo, nós estamos com muito problema. Quero mandar um recado aí à nova empresa, Gustavo, que assumiu a nossa área aqui para a internet, via fibra ótica, que eu posso falar até um palavrão aqui no ar, sabe? Tá uma porcaria, viu? Porque a empresa, era o rapaz que era dono da empresa, ele trabalhou comigo, ele tinha uma afinidade maior com o diretor da empresa. Quando dava um problema, ligava direto para o diretor da empresa e resolvia. Hoje, uma outra empresa, não sei de que estado que assumiu essa nossa área aqui. Mas vou te falar com você, viu? Eu mandei uma mensagem para eles, Gustavo. Era 2h30 da tarde. Eles não responderam. Mandei outra mensagem 5h30 da tarde. Falei, nós temos a programação ao vivo hoje na TV Web. Preciso que você restabeleça o sinal
com perfeição. Eles falaram que estava fazendo uma análise e tal. Depois perguntou qual o ponto que é. Eu tenho 2 pontos aqui da transmissão. Mas eu falei, todos os dois, dá uma verificada em todos os dois aí, coloca afiadinho. Já deu problema, Gustavo. Já deu problema. Eu acho que eu vou ter que entrar, estou falando com vocês aí da empresa, né? Eu vou ter que entrar com ação no PROCON, porque não tem jeito aí. Se você paga um serviço, o serviço tem que ser de boa qualidade. Não adianta você fazer um serviço de má qualidade conforme vocês estão fazendo. Porque assim prejudica o nosso trabalho, prejudica as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas falam, tá uma porcaria a programação, porque some toda hora a imagem, some toda hora a voz. O Gustavo se desprende do seu trabalho, que é um trabalho ardioso lá, para chegar em casa, montar o estúdio para fazer o programa. Aí não tem a programação porque a internet não está funcionando. Ô, gente, vamos ter mais respeito com o consumidor paga para ter um serviço de qualidade, então vamos ter mais respeito. Se não for para ter respeito, então fala, eu não dou conta de fazer a coisa e entrega para outro que dá conta, porque até agora não tem resolvido, né? Eu fui até na Vivo, vou falar o nome aqui, não tem problema, estou fazendo propaganda. Eu fui na Vivo ontem e falei, por que eles não colocam a fibra ótica na minha região? Falaram que não tem condição ainda de colocar porque financeiramente não está conseguindo. Financeiramente, Gustavo, falando agora, já que você falou que por hoje é só, eu tenho aí 3, 4 minutos para falar. Financeiramente, a política brasileira está acabando com o país, financeiramente dizendo. Infelizmente, né? É verdade? Aí nós vai lá, a gente vota, a gente exerce o nosso direito de cidadão, acreditando em dias melhores dentro da política, mas infelizmente a política ela está destruindo ainda mais o nosso país, infelizmente. Pois é. Aí a gente vai acreditar em quem? A gente não sabe mais em quem acreditar. Pois é, Gustavo. Aí eu cito um versículo bíblico que fala que o povo tem o governo que merece. O povo tem o governo que merece. E é verdade. Nessas eleições que passaram agora domingo, eu vi que realmente o povo não adianta. O povo tem o governo que merece. Porque são pessoas que foram reeleitas, pessoas que não têm feito nenhum trabalho, não têm respeito nenhum com a população do município, foram reeleitas, rapaz. Foram reeleitas. E outras pessoas que têm condição de exercer um bom trabalho, perderam nas urnas. Ainda falam comigo que isso é democracia. Isso não é democracia, isso é compra de voto. Isso é compra de voto. Eu tive aqui, Gustavo, que desistir da campanha eleitoral, conforme você sabe. Eu tive que desistir por causa que eu vi tanta coisa errada em cima da campanha política. Eu falei, eu vou ficar nesse meio, não, eu vou sair. E entreguei mais uma vez o cargo, a competição. Entreguei mais uma vez a competição. Já é a terceira vez que eu entrego a competição, Gustavo, você acredita nisso? Aí vai falar que eu sou covarde, que eu estou fugindo do trabalho. Eu não estou fugindo do trabalho. Eu estou apenas dizendo para vocês o seguinte, quem não tem estômago não entra na política. Porque tem que ter estômago. Se não tiver, você não entra. Ou você entra na falcatrua deles ou você pula fora. É aquele famoso ditado, Laurindo. Se você não quer fazer parte da panelinha, você não entra. Né? Mas se você quer fazer parte da panelinha deles, você tem que jogar o jogo deles, né? Se você não jogar o jogo deles, você vai perder. Para você ganhar, você tem que jogar o jogo deles. Então, é aquela coisa, né? Infelizmente, são coisas que acontecem há muito tempo na política, né? De forma geral. Eu tenho que parabenizar aqueles que realmente fazem um trabalho bom na política, não vão generalizar também, todos são maus políticos, né? Tem bons políticos aí, né? Tem os bons políticos, sim. Então tem que parabenizar aqueles que venceram as eleições, que têm condição de trabalhar. Mas tem muitos, que eu não vou descrever aqui, que é até falta de ética, mas tem muitos que foram reeleitos, não só em Juiz de Fora, não só no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, entendeu? São Paulo, né? Aqui em Resende também, Laurindo. Aqui também. As cidades vizinhas aqui, a Resende também. Pois eu viso muito, porque eu tenho família nesses estados todos. Então a minha família ligou e falou, gente, mas como é que pode fulano ser eleito, não tem condição nenhuma de continuar aqui na prefeitura, foram eleitos novamente. Pelo amor de Deus, Gustavo, nós temos que dar um jeito nesse negócio aí, ou acaba a questão aí de voto. Eu sou a favor do voto facultativo, vota quem quiser, gente, ninguém tem que ser obrigado a votar.
Porque aí eu quero ver se o político vai fazer um trabalho bom, que vai ter que buscar voto de porta a porta, mas assim, abrir o peito e falar assim, ó, vota em mim que eu vou fazer pra você. Se não fizer, sai. O voto tem que ser facultativo, tem que acabar com esse negócio de voto obrigatório. É verdade. Aqui no Brasil, infelizmente, é obrigado a votar, né? Se você não vota, você não pode comprar parcelado em lugar nenhum, você tem um monte de coisas Restrição. que você não pode fazer, né? Então, infelizmente, aqui tinha que mudar. Eu também concordo, eu acho que o voto tinha que ser facultativo, né? Se Claro. você está com vontade, você vai lá e vota. Caso contrário, você não é obrigado a votar, né? Mas, infelizmente, aqui no Brasil, o voto é obrigatório. Pois é. Aí, ganha um prefeito, não bate no peito, rapaz, não fala assim, nós fizemos isso e nós vamos ganhar a eleição novamente. Porque aí você vai lá, como nós de rádio aqui, TV, a gente vai lá e faz a reportagem, mostra que não tem nada disso sendo feito, mas a grande mídia, esse é o problema, Gustavo, que a grande mídia não E deixa de divulgar. fortalece essa gente, né? A grande mídia não deixa de divulgar não, Gustavo. Não deixa de divulgar. Você entendeu? Eu tenho aqui reportagem gravada aqui, gente. Tenho reportagem gravada aqui. Alô, Gustavo? Alô, alô, Laurindo. Cortaram nós, Gustavo? Ah, tá complicado, hein? Cortaram nós de novo aí, Gustavo. Ô, tá complicado. Ô, povo, deixa a gente trabalhar, pô. Tá difícil. Você sumiu da tela, eu sumi da tela. Acho que eles estão querendo cortar nós. Você agora apareceu. O povo da internet, deixa a gente trabalhar, meu Deus do céu. Ai. Voltando de novo, gente, desculpa aí, porque sumimos de novo, voltamos outra vez. E a conexão aqui, nós são 45 minutos. Nós estamos 45 minutos de programa, mas é assim mesmo. Ele começa a falar e parece que faz de sacanagem mesmo, começa a cortar nós. Mas não tem problema não. Um dia nós vamos chegar aqui, Gustavo, vamos poder falar abertamente aqui, porque nós vivemos num país democrático, pode falar o que quiser, né? E a internet, eu vou te falar com você, os camaradas que acompanham a nossa programação, ele tá assim, puxa vida, o Gordinho tá metendo a lenha em nós. Eu meto a lenha aqui mesmo, porque eu não sou aqueles caras que falam, que passa a mão na cabeça não. Talvez você até sofra as consequências por causa disso, mas eu não passo a mão na cabeça de ninguém não. Aqui a gente fala o que a gente quer fala falar. A verdade, né, Laurindo? A gente fala aquilo que o povo precisa ouvir, que é a verdade. E nós não vivemos num país democrático, então podemos falar o que quiser, meu filho. Manda prender nós então, né? Isso aí. Gustavo, muito obrigado a você mais uma vez, meu querido, pela sua participação. Muito obrigado a você de casa, você que está acompanhando a gente aí arrastando as pernas, meio manco daqui, como dizia meu querido saudoso Fala Mansa, né? Manco de uma perna e cego de uns olhos. E nós vamos seguindo aí. Nosso agradecimento a você que está aí de casa fazendo o programa junto com a gente. Não dá para acompanhar, para responder vocês todos aqui, mas eu quero agradecer. Gustavo, nós estamos agora com mais de 300 pessoas ouvindo o programa, assistindo o programa. Então nós estamos felizes da vida, né? Mesmo com essa capengagem aí. Vai parar de novo, hein, Gustavo? Então vou despedir de você. Despede aí do povo aí que eu já estou parando por aqui. Disponha sempre, meu amigo. É um prazer participar, um prazer estar sempre aqui na bancada do Fala Esportiva. Agradecendo as 300 e tantas pessoas, né, acompanhando a gente. Obrigado a cada um de vocês. Uma boa noite a todos e, se Deus quiser, até o próximo encontro aqui na Top Minas. Um grande abraço e uma ótima noite. Ok, e a gente sabe que toda terça-feira é o programa aqui, tá? Só não fazemos toda terça-feira devido a como é que fala? Manquilotagem, como chama? Sei lá como é que fala essa palavra aí, que a internet está deixando a gente aí com a perna quebrada aí. Então, não tem jeito de fazer o programa direto aí toda terça-feira, mas se não der na terça, vamos fazer na segunda, se der na segunda, faz na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, volta no domingo de novo e vamos tocando em frente. Gustavo, Deus abençoe Sem programa não vai ficar. Sem problema não vai ficar. E os flamenguistas que se espera aí, viu, que o Cruzeiro tá chegando no rabinho do urubu, hein? Tchau pra vocês, boa noite, até amanhã, até outro dia, né? Então, tchau, Gustavo. Tchau, abraço. Dá um abraço da mamãe lá. Obrigado pela audiência, meu povo. Grande abraço. Tchau.